Aleluia. Glória a Jesus. Salve a igreja, papai. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu peço à igreja que abra sua Bíblia do livro de Neemias, irmãos. Aleluia. O Senhor, nesta noite, Ele falou meu teu coração, né, irmãos? Aleluia. Ele falou de chamado. Ele falou para eu e você não correr, não se esconder. Aleluia. Ele falou para mim e para você nesta noite descansar. Aleluia. Aquietar teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que nesta noite, aleluia, aquilo que você veio buscar da parte do Senhor, você vai receber. Oh, glória a Jesus. Neemias, irmão, no seu capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A igreja achou, irmãos? Aleluia. Tem gente procurando. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Temos. Todos acharam? Vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susá, fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto da benignidade para com aqueles que ama e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, e de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar, batendo palma e bendizendo o nome do Senhor, que já se faz presente aqui neste lugar, né, irmãos? Oh, glória a Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o teu pensamento, eu não sei como está o seu interior, eu não sei como está a sua vida ministerial, eu não sei como está a sua vida espiritual, irmão, porque eu e você não somos super-heróis e nem super-heroína. Tem dias que você vai se sentir fraco, tem dias que você vai se sentir precisando que o Senhor renove a tua força. Aí Ele vem dizendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Está angustiado, olha o Senhor, está precisando de força, pede a Deus, porque Ele que vai te fortalecer nos dias maus. Oh, glória a Jesus. Irmãos, estamos numa palavra bastante conhecida, aleluia, que fala de Neemias, e quando fala de Neemias, fala de obra, fala, irmãos, de amor, fala de cuidado, aleluia, louvado
Senhor só tem compromisso com aquele que tem compromisso com a obra do Senhor. Às vezes queremos fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito e de qualquer maneira, achando que Deus ele está se agradando e achando que Deus está, irmão, aleluia, achando que estamos bom. Não, às vezes temos que nos olhar e ver onde nós estamos falhando com Deus para começar a fazer a obra do jeito que Ele quer. Porque às vezes achamos que estamos fazendo como Jesus quer. Aí Jesus vem, puxa a nossa orelha e fala assim: não, de qualquer maneira não, louvar de qualquer maneira não pode, pregar de qualquer maneira não pode, até trazer um copo de água não pode ser de qualquer jeito. Ou seja, a obra de Deus é séria, a obra de Deus é separada, a obra de Deus, irmãos, tem que ter chamado de Deus, senão não suporta. Porque muitos olham, é bonitinho, não é não, irmão? Senta com a irmã do lado para saber quantas renúncias ela fez. Senta da irmã para ver quanto choro ela não chorou. Às vezes olha você aqui, mas não sabe o que você fez lá atrás para você chegar até aqui. Ah, irmão, o negócio com Deus é sério. E às vezes Jesus ele nos dá um pertozinho pra gente fazer a obra do jeito dele, irmão. Sabe por quê? Porque se eu e você tá com o parafuso frouxo, ele vem com a chave e começa a nos apertar. É assim que ele faz. Pode ser missionária, pode ser pastor, pode ser presbítero. Se não tiver, Jesus aperta. Se não tiver do jeito que Jesus quer, irmão, Jesus ele começa a nos apertar até você fazer do jeito dele. Glória a Deus. Eita, Jesus. Pensa que é fácil, irmão? Não. O negócio com Deus não é sério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, irmão, era copeiro do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veio o irmão dele, irmãos, Ananias, trazer uma mensagem para ele. E a mensagem que ele veio trazer a Neemias não era uma mensagem boa, não era uma mensagem agradável aos ouvidos dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias, irmãos, ele servia o rei. Tudo aquilo que viesse antes para o rei beber ou comer, ele tinha que experimentar. Por quê? Porque se tivesse algo envenenado, não ia morrer o rei, mas sim ia morrer, aleluia, quem era copeiro ou quem, irmãos, provava da comida ou do que bebia. E Neemias, irmãos, ele estava ali a serviço do rei, ele estava ali a serviço do palácio, ele ali trabalhava para o rei, mas chegou uma notícia que ia mudar a trajetória de Neemias. E às vezes, irmão, vai chegar uma palavra para mim e para você que vai mudar o percurso da tua vida, que vai mudar o percurso da tua história. Agora Neemias, irmão, ele fica sabendo o que, missionária? Que a cidade aonde o pai dele morava está vendida, está em fogo, está destruída, está em grande miséria. O que acontece quando eu e você, irmão, fica sabendo de uma história, ou talvez de algo que vai entristecer teu coração? Você não vai se alegrar, você vai se entristecer, porque olha, Neemias, irmão, aleluia, não habitou nessa terra, mas os pais dele habitavam, e ele se entristeceu. Por quê? Porque ele queria fazer algo, que missionária? Ele queria fazer algo para levantar aquilo que está destruído, irmão. Tem pessoas que vai vir para levantar, mas tem pessoas que vai vir para destruir. E Neemias foi levantado para subcantarai, para edificar aquilo que estava destruído. Glória a Deus. Jesus colocou no coração dele.
você vai fazer? Você começa a ficar agoniado, angustiado. E aí você vai fazer o que? Você vai orar. Eu vou orar, porque se o Senhor tiver nesse negócio, Ele vai me dar cartas. Ele vai assinar o decreto. Sabe qual é o nosso erro, irmão? É muitas das vezes sim, sem o Senhor mandar. É de eu querer fazer sem o Senhor ordenar. Neemias, irmão, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se separar. Por quê? Porque ele precisava de uma carta para poder ir até Jerusalém, para edificar os muros que estavam caídos. Mas quem era Neemias? O copeiro. Mas Jesus achou graça. Porque aquilo, irmãos, que eu e você não vê, Jesus ele vê. E Jesus ele olhou para ele e falou: ai, esse aí não é profeta, não é sacerdote, não é nada. Talvez alguém olhe e fale assim: sou eu copeiro. Talvez alguém olhe para mim, para você, mas é só mais uma. Mas é o improvável, que ninguém dá nada, que Jesus está chamando para edificar aquilo que está caído. Talvez alguém olhe para mim, para você, são fogo de palha, vai passar, e eu já ouvi. É só um pouquinho de palha, daqui a pouco apaga. E ele não era nada, só um copeiro a serviço do rei. Mas ele agora ia fazer algo para o reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a orar, porque toda ação tem uma reação. Quando você ora, lá no mundo espiritual começa a comentar, começa a ter um reboliço, começa a ter uma reação, irmão. Aleluia, às vezes Jesus está te chamando, eu quero que você ora. Eu estou te chamando para tu orar. Sabe quando você está nos seus afazeres e Jesus ele te toca, vai lá agora orar. É porque Jesus quer dar livramento, quer dar escape. Jesus quer fechar sepultura. Jesus quer quebrar cadeado. Jesus ele quer tocar no teu lar, na tua casa, na tua família, irmão. Quando fala de edificação, não só fala de muro não, porque Jesus quer edificar a tua família. Jesus quer edificar a tua casa. Jesus ele quer estar nessa noite. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, o que está fedido, o que está caído, eu quero edificar. Jesus quer levantar, mas você precisa tomar uma atitude perante o Senhor. Eu estou vendo a situação, mas se eu não me levantar, se prontificar, fazer, as coisas vão continuar do mesmo jeito, não é assim? Foi falado da mulher do procurso de sangue. Se ela não tomasse a atitude de ultrapassar a multidão, ia ficar doente. E às vezes o Senhor só quer uma atitude nossa. E ele tomou qual foi a atitude? De se levantar, de orar e jejuar, porque ele precisava que o Senhor, aleluia, entrasse nessa peleja, nessa guerra. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E orando e jejuando, aleluia, porque, irmãos, aleluia, o rei, ele conhecia Neemias. E sabe quando a pessoa íntima perto de você, e quando você olha para ela, o semblante dela não está bem hoje, não é assim? Se você chegar aqui na igreja e você olhar para alguém, não, hoje a irmã, a diaconisa Paula não está bem, hoje a irmã Jessiquela não está muito bem, tem alguma coisa, não é assim? Porque, irmão, somos uma só família. Jesus fala que o reino dividido, ele não cresce, irmãos. Tem que ser na mesma união, porque senão o negócio não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o rei, irmão, ele olhou para Neemias e ele viu que o semblante de Neemias estava triste. Aleluia. E às vezes, irmãos, você talvez vai chegar aqui com o semblante abatido, mas
Mas da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Aleluia. Porque aonde Jesus está, irmãos, até a tristeza ela solta de alegria na presença do Senhor. Você pode entrar de uma forma, mas não vai sair da mesma maneira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele falou com o rei: Rei, eu preciso de cartas, porque eu preciso entrar em Jerusalém. Porque sabemos, irmãos, que quando nós entramos em alguma batalha, ou quando você se prontifica em tocar qualquer coisa, o inferno se levanta contra mim na tua vida. Não é só tocar, não é só bater, não é só cantar, não é só louvar, não é só pregar, não, irmão. O inimigo vai ficar furioso. Enquanto você está sentado demais sem fazer nada, ele vai te deixar quieto. Mas quando você se prontifica em fazer a obra do Senhor, você vai ter retaliação. O inimigo vai se levantar, vão tentar te desanimar, vão tentar puxar o teu tapete, vão tentar dar, subir, cantará, trazer palavra para te entristecer, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali o rei, irmão, viu o semblante dele e deu as cartas. Primeiro passo, Jesus quebrou a barreira de chegar a carta. E Neemias foi o copeiro improvável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chegou em Jerusalém, ele olhou a cidade toda destruída, as pontes quebradas. Porque quando o inimigo vem, irmãos, ele vem para assolar, ele vem para destruir. Jesus, ele bate na porta, não é assim? Jesus não vem vazio, ele vai bater na tua porta. Se você abrir, ele vai entrar. Mas o inimigo não, irmão. Ele não vai pedir licença, não. Ele vai entrar. E quando ele entra, ele destrói, ele faz uma arruaça. Aleluia, louvado é assim estava Jerusalém. Aleluia, onde os pais dele viveram, estava destruído. O povo, irmão, foi cativo, levado cativo à Babilônia. Aleluia, ficou lá, irmãos, durante muito tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agora, irmãos, toca no coração desse improvável chamado Neemias para edificar aquilo que está caído. Aleluia, ele chega, ele olha, ele observa. Aleluia, entristece o coração dele. Ele fala: eu preciso de ajuda. Porque eu e você sozinho não faz nada, irmãos. As cargas têm que ser repartidas. Uma andorinha não faz o verão, faz não faz. Aleluia. E ele falou assim: não, vamos chamar homens, vamos separar homens, para que possamos edificar esses muros, para poder levantar aquilo que está caído. Queira o diabo não, irmão, porque você fica sabendo, irmão, quando Neemias, aleluia, se prontificou a fazer, Jesus colocou algo no coração dele. E nem tudo Neemias falou que tinha que falar, já foi falado aqui. Aleluia, que nem tudo você pode falar. Neemias guardou aquilo que o Senhor mandou fazer, mas não falou porque ele sabia que os inimigos iam vir e iam querer embaraçar para que a obra não fosse feita. E tem coisas que Jesus, irmãos, ele vai trabalhar em silêncio na minha tua vida. Tem coisas que você não vai entender, mas o Senhor não está me respondendo. Mas o Senhor não está falando comigo. Jesus não está ouvindo a minha oração. Irmãos, ele fala, Isaías, que os ouvidos dele não estão tapados. E nem as mãos dele estão encolhidas para que não possa ouvir a minha ou tua oração. Você está orando, Jesus, ele vai te responder na hora e no momento certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele convocou aqueles homens, mas ele também precisava de armas. Por quê? Porque quem edifica, o inimigo se levanta. Aleluia, quem edifica, o inimigo vai tentar paralisar aquilo que o Senhor tem na minha e na tua vida, irmão. Vai tentar te acusar, vai tentar levantar falso testemunho. Aleluia, vai dizer até aquilo que você não fez, irmão, para tentar parar aquilo que Jesus ele começou. Aleluia, não queira você dizer que vai fazer a obra, se
fortificar, que o inimigo não vai ficar quieto, não, irmão. Ele vai se levantar de todas as formas para tentar te parar. Aleluia, para tentar te paralisar, irmão. Escuta essa. Aleluia, você está fazendo a obra do Senhor. O inimigo está se levantando. Não dá ouvido, não, irmão. Olha para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vai te levantar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar estratégia para você conquistar aquilo que você está almejando da parte do Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. E Neemias começou. Porque, irmão, você começar a obra dele, pastor Dalvin, uma obra que já está já meio, já é fácil. Mas começar algo que está tudo destruído, começar tudo de novo, não é fácil, irmão. E ele até que reconstruir. E muitas das vezes na minha e na tua vida, Jesus tem que reconstruir algo que foi perdido. Aleluia, que foi deixado. Aleluia, Jesus está falando, reconstruir tudo de novo, porque eu quero levantar. Aleluia, Neemias começou a obra, irmão. Aleluia, aí, irmão, sabe o que acontece? Os inimigos estão de olho, observando o que está acontecendo. Olha aí, você vai para a consagração, o inimigo está te observando. Você vai para a nona, ele está só te observando. Já vai ela, está subindo um monte, mas o sol está quitando. Mas para que tudo isso? Ele está te observando, te olhando. Para quê? Para querer ver uma falha sua, para tentar te destruir. O Senhor fala que estamos rodeados, irmão, de uma nuvem de testemunha que nos observa. Aleluia, talvez você nem olha, mas tem alguém te observando. Tem alguém te observando para ver se você está dando um bom testemunho ou não. Para ver se você está firme na rocha, ou se você só está na areia. Se o vento passar, você você desmonta todo, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, o Senhor me colocou para fazer isso. O vento está se levantando dentro da minha casa, mas o Senhor me levantou. O negócio está ficando estreito, mas o Senhor me colocou na oração. Eu não estou suportando, suporta. Aguenta, porque é Jesus que segura na tua mão. Glória a Deus, aleluia. Foi Ele que te chamou. E aquele que te chamou, Ele garante na minha e na tua vida. E começaram a levantar os muros. Aleluia. E começaram a edificar. Glória a Deus. Aleluia. E o engraçado, que eles estavam trabalhando a serviço, mas em nenhum momento eles deixou de vigiar. Às vezes, irmãos, estamos tão ocupados e às vezes deixamos de vigiar, porque Jesus fala, vigiai e orar. Não adianta você orar e você não vigiar, porque se você orar, você não vigiar, você perde a bênção que você tem. E eles estavam ali vigiando. Ele separou. Cada um ficou em um lugar com suas armas. E qual foi a arma que Jesus ele colocou nas tuas mãos? Quais foram as ferramentas que estão nas tuas mãos e você tem guardado? E Jesus está falando, é serviço para a minha obra. Por que você guardou? Por que você está escondendo? Naquele grande dia, irmãos, Jesus ele vai perguntar, cadê? Foi emprestado, não foi? O louvor foi prestado, a pregação foi prestada. Aleluia, tudo que você faz, que Jesus ele te dá, foi prestado. Naquele grande dia, eu vou me apresentar, porque, irmãos, cada um vai se apresentar diante do Senhor. E o que eu fiz para Deus? E quando Jesus mandou fazer e eu não fiz. E quando Jesus mandou eu ir, eu não quis ir. E quando Jesus mandou eu falar e eu não falar, e aí? Está tudo escrito. Até no dia que você não quer vir para a igreja porque você não quer, está escrito lá, irmão. Ó. E
aqui nesse dia aqui, ó. Eu não fui para a igreja porque eu não quis. Está lá, irmão. Esse livro aqui ninguém gosta, porque quando Jesus ele abrir aí, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Aleluia. Então tira suas ferramentas que você guardou e começa a usar. Aleluia. Aleluia. Não liga se alguém está falando que você quer ser demais, quer ser santarrona, que você quer ser mais. Não liga não, irmão. Foi Jesus que te deu. Você pagou o grande preço. Aleluia. Jesus fala que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Glória a Deus. Ele fala assim, olha, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te guardei. Glória a Deus. Se Jesus ele te escolheu porque Ele quer fazer uma grande obra não só na tua vida, irmãos, porque através da tua vida outras pessoas vão ser alcançadas. Aleluia. A sua parentela vai ser salva. Mas temos que nos posicionar do jeito que Deus quer. Não é do jeito que nós queremos. Se o Senhor te colocou no estreito, é porque a obra que Ele tem na tua vida é grande. Para cada um o Senhor chamou para uma coisa, não é verdade? Uns Jesus chamou para louvar, uns Jesus chamou para interceder, uns Jesus chamou para pregar, uns chamou para sentar, dialogar, não é assim? Louvado seja, resolver o problema. Não é assim, cada um Jesus chamou para uma coisa. E quantas das vezes nós queremos fugir do chamado do Senhor? Foi falado de Jonas. Jonas queria correr. E quantas das vezes nós corremos e o Senhor nos puxa? Quantas das vezes nós queremos fugir e o Senhor nos puxa? Não é assim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque fazer o querer do Senhor e a vontade de Deus muitas das vezes vai requerer de você e de mim. Aleluia, muitas das vezes vai requerer da minha da tua parte. E às vezes nós não entendemos, irmãos. Às vezes queremos até questionar o Senhor, mas através da sua vida, irmão, tem pessoas que vão ser edificadas. Jesus não chamou você para ficar sentado na cadeira, não, irmão. Jesus ele fala, não seja só ouvinte, não, mas seja praticante do Evangelho de Cristo. E se você se alistou, irmão, aleluia, porque Ele sabe que Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Mas não fuge, não corre, não, irmão, porque através da tua vida tem multidões para ser salvas, para ser edificadas. Talvez você passa na tua rua e você acha que ninguém está te olhando, e alguém está falando assim, olha como ela está diferente, o brilho está diferente, o andar, Jesus muda até o andar, irmãos. Jesus ele muda o falar. Jesus ele te incomoda, o Espírito Santo ele te incomoda, irmão. Aleluia. Porque tem coisas que você fazia e você não faz mais, o Espírito Santo ele te toca. Não precisa o pastor falar, nem mencionar ninguém, o próprio Espírito Santo ele te toca para você, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor fala que ele iria, mas ele deixaria o Consolador. E o Senhor está todo momento comigo e contigo. Aleluia. Ele chamou você para uma grande obra. E quando os inimigos ouviram que Neemias se levantou, se prontificou a fazer. Irmãos, ele se levantou. Ele se prontificou. E uma coisa linda que eu acho, teve união, ó. A união faz a força. Eles se uniram para levantar. Eles se uniram para ver aquela obra crescer, irmãos. Porque se um pegou tijolo, o outro pegou areia, o outro pegou cimento, o outro pegou uma enxada, o trabalho, o serviço, ele vai adiante. E é isso que Jesus ele quer na minha, na tua vida. Aleluia. O que é para mim fazer, eu vou fazer. O que é para a diaconisa fazer, para a obreira, missionária fazer, é para fazer. Não vai ser eu que vou fazer.
E o Senhor te chamou. Aleluia. E Neemias, irmão, no capítulo 6, diz que Sanbalate, Tobias e Gesem começou a observar. A obra estava crescendo, né? Assim, quando a obra cresce, o inimigo fica furioso, irmãos. Você acha que o inimigo está satisfeito com essa obra? Não, tem pessoas sendo saradas, tem pessoas sendo curadas, tem vidas sendo libertas, tem pessoas voltando para Jesus, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa na guerra, na luta que eu e você estamos passando por causa da obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque a obra do Senhor está dando fruto. Você não vai querer apedrejar uma fruta que está verde, não. Você vai querer apedrejar aquela que está madura, que está devendo. Dá até vontade de tirar, não é verdade? Aleluia, sim. Louvado seja o nome do Senhor. E Sanbalate, Tobias e Gesem começou a ficar furioso, porque a obra estava sendo levantada. E essa obra aqui, irmãos, está sendo levantada pela mão de Deus. Queira o diabo ou não, Jesus, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Aleluia. Jesus, ele vai transformar quem tem que transformar. Jesus, ele vai trazer aqueles que estão aí fora. Aleluia. Jesus, ele vai transformar. Jesus vai mudar. Jesus é o meu irmão. Aleluia. Eu e você pode mudar, mas Jesus, ele não muda, não. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Jesus, ele quer, irmãos, as almas deste lugar. E eu creio, irmão, aleluia, que este lugar vai ficar pequeno e a obra do Senhor vai ser expandida. Glória a Deus. Aleluia, sempre vai ser expandida, irmão. Jesus vai levantar aqui homens e mulheres de Deus a capacitar. Jesus vai levantar. Aleluia, Jesus. Porque a obra do Senhor ela não pode parar. É verdade. Ela não pode ser cessada na minha e na tua vida. Enquanto estamos aqui, irmãos, aleluia, vamos trabalhando para a obra do Senhor, pedindo refrigério e força da parte de Deus. E ali Sanbalate, Tobias olhou, observou. E começaram a tentar, porque o inimigo é assim, irmãos. Ele começa a tentar. O que vamos fazer para parar essa obra? O que vamos fazer para paralisar? Você vê, né, que se juntaram os três ali para tentar parar a obra. Nem todo mundo está satisfeito com a obra que o Senhor está fazendo na minha e na tua vida, irmão. Aleluia, porque nem Jesus agradou todo mundo. Não vai ser eu e você que vai agradar, não. Tem pessoas que vão se agradar, tem pessoas que não vão se agradar o que você está fazendo. Mas não se entristeça. Aleluia, que nem Jesus ele agradou, nem você vai agradar. Aleluia, só continua. Aleluia, louvado. E eles começaram a mandar cartas. Neemias não parava. Porque o inimigo, irmãos, ele é astuto. Está pensando que ele vai parar de primeira? Não, irmãos. Ele vai tentar até você, aleluia, deixar. E ele tentou, né? Assim na minha tua vida, quantas das vezes você se desvia e ele vem. Você se cala e ele começa a se levantar. Você começa a jejuar e o diabo se levanta na minha, na tua vida, né? Assim ele não vai parar, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai sempre, aleluia, arquitetar algo na minha, na tua vida, irmãos. Aleluia. E ele mandou carta a primeira, mandou carta a segunda, mandou carta a terceira. Talvez ele estava falando, quem é esse? Aleluia, o que veio para cá edificar esses muros? Quem é esse aí? Vamos tentar paralisar essa obra. Essa obra tem que parar, irmão. Essa obra não pode ser edificada, tem que ficar na ruína. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, irmãos, ele não parou. Às vezes, irmão, estamos ouvindo a Sanbalate. Às vezes estamos ouvindo a Tobias e Gesem. Paramos aquilo que Jesus está fazendo na minha, na tua vida. Não para, não cessa, não tem ouvido. Continua fazendo a obra de Jesus. Ele falou, Neemias, por que eu pararia essa obra? E por que eu cessaria?
E Jesus está falando comigo e com você, não para, não desce, não dê ouvido. Jesus está fazendo a obra na sua vida, continua, porque os muros vão ser alicerçados na minha e na tua vida, irmãos. Aquilo que está caído, aquilo que precisa ser levantado, aquilo que precisa ser reconstruído, Jesus, Ele vai reconstruir. Aleluia, mas se levante, se prontifica, pega tuas ferramentas e começa a fazer a obra do Senhor, irmãos. Porque muitas das vezes o nosso olhar é limitado, mas o olhar de Deus não. Às vezes olhamos o pequeno, mas Jesus está olhando lá na frente. E Jesus, Ele tem coisas grandes na minha e na tua vida. Talvez você chegou aqui e olhou, Senhor, mas eu não sei fazer nada. Jesus, Ele vai te Jesus, Ele vai te capacitar. Jesus, Ele vai te ensinar. Jesus, Ele vai levantar você. Mas nessa noite, irmão, se prontifica. Faça a obra do Senhor, porque o resto Jesus, Ele cuida. Mas olha bem, quer fazer a obra de Deus, faz favor. Quer fazer a obra de Deus, dê a carne, irmão. Sabe por quê, irmão? Eu me lembrei durante esses dias que quando eu comecei a obra do Senhor a ser obreira, irmãos, eu suava, irmão. Eu tinha o meu sangue pela obra. Eu sentava para ouvir, para aprender. Aleluia. Às vezes, irmão, queremos ser obreiro da casa do Senhor. Aí a cadeira tá cheia de poeira. Pega o paninho, limpa. Tá ali sujo de poeira, passa o paninho, irmão. Aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto você faz para Deus, Deus faz para você. Enquanto você está se prontificando na obra do Senhor, Jesus, Ele está cuidando da tua vida. Jesus, Ele está cuidando da tua casa. Jesus, Ele está cuidando da tua família, irmão. Era sol, era chuva, irmão. Aleluia, eu não medi esforço para fazer a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes alguém olha para mim, para você. Aleluia, mas é missionária. Ela vai para lá, ela vai para cá, ela carrega as crianças para lá, irmão. Sabe por quê? Lá atrás eu fui ensinada, sabe o quê? A não deixar a obra de Deus ser frustrada. E às vezes Jesus, Ele te dá e você não quer fazer. É verdade. Jesus, Ele manda e você não quer fazer, irmãos. Tudo que você faz para Deus, Ele vai te recompensar. Nada que você faça aqui dentro É verdade. é em vão. Nada. Tudo tem lá. O que você faz tem uma pedrinha lá na tua coroa lá, ó. Aleluia. Você está fazendo e Jesus estava colocando a pedrinha na tua coroa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, Jesus, Ele requer de mim, Jesus. Requer de mim também, irmãos. Muitas das vezes Jesus requer de mim, Ele requer de você, para que possamos nos prontificar. Faz a obra do Senhor, irmãos, com amor, porque Jesus, Ele fazia a obra com amor. Quando Jesus, Ele tocava, irmão, nas pessoas, Ele não tinha nojo, não. Jesus tocava nos leprosos, nos enfermos, não é verdade? Jesus abraçava, aleluia, Jesus levantava o caído, quem estava endemoniado, aleluia, os demônios saíam, né? Assim, Jesus, Ele tem essa obra na minha tua vida. Ah, não sei, Jesus ensina, eu não posso, pode, porque todas as coisas eu posso no Senhor. Aleluia, Jesus, Ele te chamou para uma grande obra. Aleluia. Se o Senhor te colocou aqui dentro, Ele vai fazer muito mais daquilo que você pensa e imagina. Talvez você só está olhando só a beirazinha. E Jesus, Ele está olhando que você pode ser uma grande potência na mão do Senhor. E assim, irmãos, agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.